Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações a respeito das ações mais baratas da Bolsa. É um conteúdo que a gente atualiza aí pelo menos de 2 em 2 meses, tá? Então quero trazer a listagem aqui que eu separei para vocês e também vamos falar a respeito de uma dessas empresas. Começando, pessoal, para quem não conhece esse senhor aqui, ele é o guru do guru Warren Buffett, o Benjamin Graham. Uma das frases mais marcantes dele é essa aqui: comprar uma nota de R$1 com uma moeda de 50 centavos. A gente vai entender um pouquinho o conceito disso, entendendo como é que funciona esse indicador, o PVP ou PVPA, que é o preço de mercado da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, o que ele correlaciona? O preço de mercado ao valor patrimonial proporcionado a ela. Então a gente pega o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial, é o patrimônio líquido, vamos dizer que é o dinheiro dos sócios dividido pelo número de ações. Então se nós temos uma ação cotada no mercado a R$20 e o VPA dela é 14, a gente divide 20 por 14, tem 1,43 vezes. Ou seja, essa empresa é negociada a 1,43 vezes o valor patrimonial, ou ela é negociada em bolsa 43% acima do valor patrimonial. E quando a gente fala em ações, é normal que as empresas sejam negociadas acima do valor patrimonial, até porque quando a gente compra uma ação, nós compramos não só o que a empresa é hoje, mas também com uma expectativa de crescimento da companhia. Mas em muitos momentos, como momentos de crise, que todas as ações caem, mesmo que não tenha fundamento para queda, né? Não que seja alguma coisa ligada à empresa, pode acontecer até do valor do PVP ser negociado abaixo de 1, né? Opa, acabei pulando aqui. Então, eu vou colocar essa lista, né, pessoal, que tem aqui por ordem de PVPA, vou colocar o PL junto, são 97 empresas e tem o retorno das ações aqui em 12 meses e também no ano de 2019, encabeçado aqui com a Uzi Minas, que era negociada 0,67 vezes. Então, o que significa? Que é mais barato comprar toda a Uzi Minas em bolsa do que se a gente fosse comprar a Uzi Minas pelo valor do patrimônio dela. Eu me lembro em 2008, nossa, né, caiu um monte de empresa e 60% daquelas empresas que caíram não tiveram problemas de resultado, né? Simplesmente o preço das ações caiu e várias empresas ficaram sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Eu me lembro que na época a Gerdau, que continua abaixo do valor patrimonial, chegou a ser negociada a 0,50 ou 0,45, né? Então acontece sim, como a gente viu lá, a gente pode pagar às vezes R$1 por uma empresa, pagar 71 centavos por uma empresa que vale, por uma ação que vale R$1, por exemplo, tá? Então tem várias empresas aqui, vocês podem filtrar, né, pessoal? E a empresa que a gente vai falar hoje é a IOSP Maxion. Deixa eu só abrir a apresentação aqui. Está sendo negociado 0,095 vezes o PVPA dela de 0,95 vezes. Lembrando, né, pessoal, que a gente também não vai usar esse indicador de maneira isolada. Ele é muito interessante principalmente para comparar não só a empresa, o PVPA histórico da empresa, mas também a empresa em relação a outros pares, né? Eu fiz esses dias um vídeo falando a respeito da CEMIG e a gente mostrou como a CEMIG em determinado momento estava muito barata em relação a outros pares do setor elétrico. Então a IOSP Maxion, pessoal, é uma empresa que é a maior produtora de rodas do mundo e uma das principais produtoras de componentes estruturais das Américas, tá? Ela atua num setor bastante complexo, não é fácil, ainda mais durar tanto tempo. Uma empresa que tem mais de 100 anos de existência, ela teve o início das atividades dela em Porto Alegre, hoje tem 31 plantas industriais em mais de 14 países e em torno aí de 15 mil funcionários. Algumas vantagens competitivas da empresa, como eu falei, um setor bastante complicado de se operar, liderança de mercado, né? A empresa tem uma atuação significativa no segmento automotivo no Brasil, tem essa questão da presença global, da diversificação de receita também, que é importante. A empresa tem, na parte de componentes industriais, uma presença muito grande na NAFTA, incluindo os Estados Unidos. Já no mercado de rodas, a empresa atua em todos os continentes. A questão de crescimento com disciplina financeira, principalmente o que é uma análise criteriosa de novos projetos.
custo de produção competitivo, a empresa está sempre com o parque dela fabril moderno e atualizado, bastante importante também. E qualidade de produtos e processos, a empresa tem várias certificações, não só no Brasil, como no mundo todo, que também é bastante importante. Aqui, em relação à questão da presença global da IOSP, aqui a estrutura societária simplificada, lembrando que a família IOSP está no conselho, mas fora da diretoria executiva, né, que é importante para não ver nenhum conflito, né? Às vezes o pessoal não gosta muito de empresas familiares, e essa aqui é a estrutura, e essas aqui são as empresas, tá? A IOSP Maxion tem 100% da Maxion Wheels, né, que é a parte de fabricante de rodas de aço para veículos leves, pesados e máquinas agrícolas, e também rodas de alumínio para veículos leves. A Maxion Structural Components, que é longarinas e chassis para veículos pesados e componentes para veículos leves. E também a Amstel Maxion, que é uma joint venture, né? Ela produz vagões ferroviários e fundidos ferroviários industriais. A Amstel Maxion tem 2 plantas industriais no Brasil. As 2 ficam localizadas em São Paulo, uma em Cruzeiro e a outra em Hortolândia, se não me falha a memória. Aqui, em relação à questão da engenharia, uma empresa que investe muito pesado em tecnologia, já que é um setor que está em constante evolução, né? A gente pega a roda, por exemplo, desde o peso da roda, resistência, segurança, conforto, design, redução de impactos. Inclusive, a empresa tem um projeto para a roda gerar energia para o carro, né? E tem também a questão que é o risco de recall, né? Então a empresa tem que investir muito em qualidade, muito em tecnologia para não ter recall. Todo mundo já acompanhou aí na TV, ou se já não teve recall nos seus carros em função de algum defeito em alguma peça. Aqui então as 2 principais divisões, né? A Maxion Wheels, rodas de aço e alumínio para veículos leves e roda de aço para veículos comerciais e máquinas agrícolas, e a Maxion Structures, que é longarina e chassis para veículos comerciais, estampados para veículos leves. Aqui, em relação à receita por produto, né, uma receita diversificada, a gente pega aqui 31% rodas de veículos leves, 25,2% componentes industriais, 2,1% componentes industriais, 25,2% rodas de veículos leves, 19,6% rodas de veículos leves de alumínio e rodas de veículos comerciais de aço, em torno aí de 30%, tá? Só está meio parecido aqui essas letras, vocês entenderam, né? A questão da diversificação de receitas por produto. E aqui a receita por cliente, né? Normalmente grandes empresas, né? Daimler, Ford, Renault, Toyota, Scania, Honda, Navistar, Volvo e assim por diante, outros aqui em torno de 12%. Isso aqui é o segundo trimestre de 2018 em relação ao segundo trimestre de 2019, né? Que tem um outro lado também. Hoje, se a gente pegar aqui os 2 principais clientes, Ford tem 9,1%, até baixou de 11,3% para 9,1%. Os 2 principais clientes têm quase 20% de toda a receita, o que acaba sendo um risco, até porque as montadoras acabam pressionando bastante os clientes, então pode ter um poder de barganha por parte dos clientes, mas de qualquer forma tem uma diversificação interessante. Aqui, quando a gente pega a receita por região, né? Aqui é vamos pegar essa aqui do primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. A gente consegue ver essa diversificação. Na América do Sul, a receita subiu 18,2%. Aqui é ajustada a variação cambial. Vamos usar esse aqui. América do Sul, 18,2%. América do Norte, 15,6%. Na Europa, caiu 5,7%. Na Ásia e outros mercados, subiu 2,8%. Né? Mais dividido aqui entre a América do Sul, do Norte e Europa. E menor aqui na Ásia, que vem crescendo aí nos últimos anos, né? E que é um mercado com potencial bastante interessante, principalmente quando a gente pensa na China e na Índia. Aqui os resultados do segundo trimestre. Quando a gente pega aqui a receita operacional, a gente já tinha visto ali no semestre subiu 13%, custo subiu 15%, e o lucro aqui do segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado subiu 150%, chegando a 110 milhões. Quais os destaques positivos do trimestre? O crescimento de quase 30% na receita doméstica, em função de uma melhora
do mercado automobilístico aqui no Brasil. Isso quando a gente compara o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado. Estabilidade nas vendas internacionais, uma melhoria no resultado financeiro, redução de despesas com juros e ainda teve um reconhecimento de dedução de despesas em função da conversão de uma debênture, que acabou impulsionando o lucro, que é aquelas questões não recorrentes que a gente chama. Tá? Então, um resultado bastante interessante aí do segundo trimestre da IOSP. Aqui em relação à questão do endividamento, ela tem um endividamento bruto hoje na casa de 3 bilhões, também está numa situação confortável, endividamento líquido na casa de 2,6 bi, 37% dessa dívida está atrelada ao euro e quase 27% está atrelada ao dólar. Tá? A maior parte da dívida aí de longo prazo, 75% da dívida de longo prazo. Aqui quando a gente pega um histórico um pouco mais alongado para ver como a empresa se comportou aí nos últimos anos, só em termos de receita de 2009 até 2019, e aqui quando a gente fala 2019, são os últimos 12 meses, tá? Então teve um crescimento de 675% da receita, mesmo pegando crise de 2008, pegando tudo, uma empresa que conseguiu crescer bem num setor, como eu falei, é complicado. A margem bruta média no período é de 15%, tá na média, né? A margem EBITDA também de 11%. O lucro líquido saiu de 55 milhões para 444, uma alta de 707%. Margem líquida de 3%, ela tem margem líquida mais baixa. E ROI médio na casa dos 11%, quando a gente pega 2009 até 2019. Nos últimos 12 meses está um pouco acima, 13%. E também é uma empresa que, na média, tem distribuído em torno de 70% do lucro dela em dividendos. Tá? E aí, só para a gente comparar também a IOSP com as outras empresas do setor, elas não fazem a mesma coisa, mas só para a gente pegar com uma comparação, aqui peguei Tupi, Metal Leve, Marco Polo, Randon, Fras-le e IOSP, né? A gente pode ver que ela, em relação à questão do PVP, é a que está mais baixa, depois a Tupi, depois a Marco Polo, Randon, a Fras-le e depois a Metal Leve. Em relação à questão do yield, é o yield mais baixo, só tá acima do da Randon. A gente tem a Tupi aqui com 8%, Metal Leve 8,75%. E aqui em relação à questão do ROI, né? O ROI da IOSP hoje só está acima do ROI da Fras-le, né? Mas é uma empresa que tem perspectivas positivas, sim. E à medida que ela for melhorando, ela tem a possibilidade também de melhorar o ROI. E claro, né, deixar de ter esse PVP aí abaixo de 1%. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês a respeito da IOSP, uma empresa small cap, também, né, interessante para quem quiser acompanhar. Aqui é o resultado das ações. Peguei dos últimos, de 2000 para cá, as ações tiveram uma alta de 4.700%, enquanto o Ibovespa subiu 486%. Quando a gente já pega mais no médio prazo, a empresa tem sofrido um pouco, as ações, né? Nos últimos 2 anos está estável, subiu 0,57%, enquanto o Ibovespa teve uma alta de 43%. Esse ano as ações da IOSP caem 17%, enquanto o Ibovespa sobe pouco mais de 13%. Lembrando que eu vou deixar aquele relatório em Excel ali para vocês baixarem, tanto nos comentários quanto na descrição. E para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendações, vou deixar também aqui na descrição. Nós temos o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos, que são recomendações de fundo de investimento de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também tem o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz um relatório com uma abordagem fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome, e-mail e telefone de vocês. Assim vocês fazem parte do nosso mailing semanal. E para fazer parte da nossa lista do Whats, eu vou deixar também o link aqui. Assim como eu vou deixar o nosso e-mail de contato, o nosso telefone e o nosso Whats de contato para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.